Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Esdras, terceiro encontro. Vamos trabalhar Esdras capítulo 2, versículo 3 a 25. Lista dos homens do povo de Israel, 2.162, da descendência de Farós, 372, da descendência de Safatias, 765, da descendência de Areia, 2.812, da descendência de Faat Moab, ou seja, de Josué e de Joabe, 1.254 da descendência de Elã, 945 da descendência de Zétua, 760 da descendência de Zacai, 642 da descendência de Bani, 623 da descendência de Bebai, 1.222 da descendência de Asgad, 666 da descendência de Adonicam, 2.056 da descendência de Beguai, 454 da descendência de Adim, 98 da descendência de Ater, isto é, de Ezequias, 323 da descendência de Bezai, 112 da descendência de Jora, 223 da descendência de Hassum, 95 da descendência de Gebar, 123 da descendência de Belém, 56 homens de Netofa, 128 homens de Anatot, 42 da descendência de Asmot, 743 da descendência de Cariat e Arim, Cafira e Berote. Aqui nós vamos ver, depois no próximo encontro também, o número dos exilados que voltaram para a terra prometida, segundo o edito, que permitia o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia para Israel. Então aqui nós temos a lista dos que voltaram. Versículo 3. 2.172 da descendência de Farós. O objetivo desta lista era de registrar e comprovar a linhagem e origem de cada um que retornava. Filhos de Parós, ou Farós, que era o nome do chefe do clã, da tribo. Os membros desta família estavam entre os primeiros exilados da Babilônia que retornam para Israel. Versículo 4. 372 da descendência de Safatias. O número se refere aos indivíduos dessa linhagem que retornaram. Versículo 5. 775 da descendência de Areia. Esses descendentes de Areia retornam a Jerusalém com Zorobabel. Zorobabel, que era de estirpe real. Versículo 6. 2.812 da descendência de Faat Moab, ou seja, Josué e de Joabe. A descendência de Faat Moab, os descendentes de Josué e de Joabe, são chefes e fundadores dessas linhagens que acompanhavam o grupo maior de Faat Moab. Versículo 7. 1.254 da descendência de Elã. Elã era o chefe fundador dessa família.
Versículo 8, 945 da descendência de Zétua. A família de Zétua, né, eles conseguiram provar a sua linhagem israelita. Versículo 9, 760 da descendência de Zacai. Esta lista serviu como censo e um registro genealógico, provando que eles eram verdadeiros descendentes de Jacó e da nação de Israel. No versículo 9 encontramos o judeu do ano 70 depois de Cristo, que tratou com Tito a neutralidade dos fariseus na guerra contra Roma, no ano 70 depois de Cristo. Este homem pede a Tito para que se pudessem propagar a Torá. Com a destruição de Roma, os judeus foram para Iâmnia e fundaram um patriarcado judeu. Esse judeu que foi encontro de Tito se chamava Ioannis ben Zacai, da família de Zacai, versículo 9. Ele fundou com os judeus a base do judaísmo rabínico e foi o primeiro a ser chamado Rabi na Mishiná. Versículo 9. Versículo 10. 642 da descendência de Bani. Refere aos israelitas da família de Bani que provaram ser de origem israelita. Versículo 12. 1222 da descendência de Asgad. Foi uma das famílias registradas na lista do retorno de Israel. Versículo 13. 666 da descendência de Adonicam. Versículo 14. 2056 da descendência de Beguai. A família de Adonicam voltaram do exílio e ajudaram na reconstrução do templo. Beguai era um homem cuja descendência saiu da Babilônia liberto e também se dirigiram a Jerusalém para a reconstrução. Versículo 15. 454 da descendência de Adim. Versículo 16. 98 da descendência de Ater, isto é, Ezequias. Família ou clã de Adim. A Bíblia não especifica a linhagem genealógica completa de Adim. A família de Ater é descendência de Ezequias, isto é, do rei Ezequias. É uma família de descendência real. Versículo 17. 323 da descendência de Bazai. Versículo 18. 112 da descendência de Jorá. Descendência de Bazai constituiu então os remanescentes de Israel. Eles dedicaram também a restauração da nação após o cativeiro da Babilônia. Jora era uma família proeminente na época. Versículo 19. 223 da descendência de Hassum. Versículo 20. 95 da descendência de Gebar. A família de Hassum vem citada em Neemias capítulo 7, versículo 22. Membros dessa família concordaram em se separar dos casamentos mistos durante a reforma espiritual de Esdras. Esdras capítulo 10, versículo 33. A descendência de Gebar, eles comprovaram serem israelitas, também ajudaram na reconstrução do templo. Versículo 21. 123 da descendência de Belém. Versículo 22. 56 de Netofa. Aqui não se trata de descendência. A descendência de Belém são os originários da cidade de Belém. Ali era um lugar da tribo Benjamim. Netofa refere-se a homens moradores daquela cidade que retornaram do exílio. Netofa é o local de origem. Eles eram moradores descendentes das famílias que moravam neste lugar. Versículo 23.
128 homens de Anatot, versículo 24. 42 da descendência de Asmot. Esdras 23 é um registro histórico e genealógico que demonstra a fidelidade de Deus ao restaurar seu povo. Antes da queda do reino de Judá, Jeremias comprou um campo em Anatot, como sinal profético de que o povo regressaria a possuir novamente a terra de Israel. Jeremias capítulo 32, versículos 7 a 9. Aí nesse terreno de Anatot, nós encontramos também o terreno que foi comprado por Jeremias. Era a cidade de nascimento de Jeremias, a morada do profeta. Asmot refere a um local de Judá, não a uma pessoa, que eles voltaram para repovoar a cidade de Asmot. A cidade de Asmot é mencionada em Neemias, capítulo 7, versículo 28, como Bet Asmavet, próxima de Anatot, da tribo de Benjamim. Versículo 25. 743 da descendência de Cariat Larim, Cafira e Berote. Estas cidades são locais de origem dos 743 homens que voltaram. Cariat Larim, cidade antiga de Judá, local onde a Arca da Aliança permaneceu antes de ser levada para Jerusalém por Davi. Cafira era a cidade dos heveus, mencionado no livro de Josué. Berote, cidade listada entre as cidades da aliança com Gibeão. Então, depois nós vamos dar continuidade a essa lista. É importante para a gente ver as famílias e aquelas habitantes de determinados locais que voltaram para Jerusalém. Uns para edificar Jerusalém, reconstruir, outros vieram para edificar o templo, outros para edificar suas próprias cidades. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e sua face resplandeça sobre nós.